Bom sábado a todos. Espero que estejam felizes como eu estou de estarmos na casa do Senhor e podermos juntos adorar a Deus, podemos juntos cantar, orar e falar da palavra de Deus. Por algum motivo surpreendente, não era suposto ser eu a estar aqui hoje. Como alguns se devem recordar, apenas há umas 4 ou 5 semanas eu ocupei este lugar. E quando foi feita a escala, a minha última pregação deste ano seria em dezembro. Mas com várias alterações que houve, depois tive que passar para 16 de outubro, depois ia haver um programa, depois mudou para conciliar todas as agendas e acabei por calhar neste dia. Por outro lado, até foi interessante ter calhado neste dia. E eu vou partilhar já agora rapidamente a história. A ideia deste sermão surgiu talvez uns 2 meses atrás, 2, 3 meses atrás, enquanto eu estava a caminhar num sítio muito bonito, chamado os Passadiços do Paiva. Não sei se há aqui irmãos que já fizeram Passadiços do Paiva. Já fizeram Passadiços do Paiva? Muita gente já fez os Passadiços do Paiva. E a ideia deste sermão surgiu aí. Mas, quando pela escala eu ia pregar nos últimos sábados de dezembro, eu pensei, bom, não vai ser este ano ainda. Mas com tantas alterações, calhou então eu poder trazer esta mensagem. E já vou contar um bocadinho o que é que se passou daqui a bocadinho o que é que se passou nos Passadiços do Paiva. Mas se olharem para o título, então, de hoje, é um título um bocadinho estranho, ok? O título diz, Porque sou vegetariano. Ora bem, eu gostava de partilhar um pouco da minha experiência pessoal. Como é que tem sido esta aventura de ser vegetariano? E porquê? Porque isto tem sido realmente algo que vale a pena partilhar. Não sei se os irmãos sabem, mas na minha casa, no meu lar, nós tomamos essa decisão por volta de 2012, mais ou menos. No entanto, desde 2005 que nós éramos parcialmente vegetarianos. Não sei se sabem o que é ser parcialmente vegetarianos. Se calhar muitos de nós somos parcialmente vegetarianos, que é, temos uma alimentação que é vegetariana e por vezes não é vegetariana. Sempre foi assim, desde que nos casamos. E eu queria confessar uma coisa, não sei se havia de dizer isto, mas até vou dizer. Durante muitos anos, eu e a minha família achávamos que o vegetarianismo estrito era extremismo, fundamentalismo, como quiserem dizer, e que, e eu vou confessar também isto, eu costumava criticar e, até certo ponto, gozar, se eu posso usar esta palavra aqui, com as pessoas que eram estritamente vegetarianos. Durante muitos anos foi assim, ao ponto de eu achar que era de facto algo que eu nunca iria pôr em prática na minha vida. Mesmo eu olhava e pensava, bom, não entendo realmente porque é que as pessoas vão tão longe com estas ideias, e olhavam, o argumento era normalmente a saúde, mas muitas vezes eu olhava para estas pessoas e não via pessoas realmente assim muito saudáveis, não sei. E eu sempre tinha alguma dificuldade com este ponto. Bom, acontece é que depois eu eventualmente passei para o outro lado. E eu queria partilhar convosco hoje porque é que isso aconteceu, quais foram os motivos. E agora vou dar aqui uma afirmação que para mim é muito importante. Eu não sou vegetariano por causa da minha saúde. Se o motivo para eu ser vegetariano fosse a minha saúde, e eu continuava a ser
parcialmente vegetariano, como era de antes. E como fui desde 2005 até 2012, 2013. Perceberam o que eu estou a dizer? Eu, na minha vida pessoal, a saúde não seria motivo suficiente para eu tomar esta decisão. E então eu hoje queria partilhar com os irmãos, então, porquê que eu sou vegetariano. Certo? Se não é pela saúde, porquê? Muito bem. Então, para isso, nós vamos navegar um bocadinho na Palavra de Deus. Eu acho que tem aqui um comando. Vamos lá tirar o comando. E vamos começar por abrir a nossa Bíblia no livro de 1 de Coríntios. Nós vamos ver vários versículos da Bíblia, vamos ver também algumas citações do Espírito de Profecia relacionado com aquilo que nós estamos a ler na Bíblia e navegar um pouco pela minha experiência pessoal de porque sou vegetariano. Em 1 de Coríntios, no capítulo 10 e no versículo 1 a 6, o apóstolo Paulo faz aqui uma comparação que eu acho muito importante e que me ajudou a ter um início de uma visão diferente sobre este tema. Queria partilhar com vocês os versículos, portanto, 1 de Coríntios 10, 1 a 6, que nos diz o seguinte: Pois não quero, irmãos, que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, e na nuvem e no mar todos foram batizados em Moisés. E há um bocadinho o Daniel na escola sabatina estava a falar deste batismo, certo? Este texto está-se a referir a que altura do povo de Israel? Obrigada, Dina. Estão todos muito caladinhos. Em que altura se refere? À estadia do povo de Israel onde? No deserto. Muito bem. Vamos continuar. E todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque todos bebiam da pedra espiritual que os acompanhou e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Quando é que aconteceu isto, de eles serem prostrados no deserto? Alguém se lembra? Não percebi. Por exemplo, sim. Houve, de facto, uma grande luta espiritual durante este tempo no deserto com aquele povo. Houve ou não houve? Sim ou não? Muito bem. Continuando. Ora, estas coisas nos foram feitas para exemplo, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Ou seja, o que o apóstolo Paulo nos está a dizer é que nós devemos, para nós hoje, tomar o exemplo do povo de Israel, tudo aquilo que eles passaram onde? No deserto, para que não sigamos o mesmo exemplo. Ok. E agora isto daria para muitos temas diferentes, como falaram o exemplo do bezerro do ouro. Mas houve muitos outros exemplos. Hoje vamos nos concentrar num deles. Qual foi? Já que estamos a falar de porque que eu sou vegetariano, vamos falar que no povo de Israel, quando eles estavam no deserto, houve ou não houve uma reforma na sua alimentação? Não? Sim? O que é que eles estavam habituados? Do que é que eles tinham saudades? De toda a ementa do Egito, não é? E houve ali uma mudança radical na sua alimentação que eles gostaram muito. Que eles tiveram assim um bocado de dificuldade em aceitar. Bom, se isso é um exemplo para nós, então vamos tomar isso como exemplo. Há uma citação no Espírito de Profecia que me chamou bastante a atenção em relação a este tema, que diz o seguinte: a luz que Deus tem provido e continuará a prover sobre a questão da alimentação deve ser para o seu povo hoje. Quando? Quando? Hoje. Para quem? Quem é o seu povo hoje? Sou eu? Certo? Muito bem.
A questão sobre a alimentação deve ser para nós hoje o que foi o maná para os filhos de Israel. O maná caiu do céu e ao povo se ordenou colhê-lo e prepará-lo para ser comido. Assim, nos diferentes países do mundo, luz será dada ao povo do Senhor e alimentos saudáveis próprios para esses países serão preparados. Então, acabamos de ver o apóstolo Paulo dizer que aquilo que eles passaram no deserto deve ser um exemplo para cada um de nós. E agora temos aqui, mais especificamente, um exemplo sobre a nossa alimentação, certo? Então, assim como Deus deu o maná ao povo de Israel no deserto, hoje Deus desafia-nos a uma alimentação saudável para cada um de nós. Muito bem. Então, uma vez, a minha esposa estava a estudar vários livros sobre este assunto, e especialmente alguns livros de profecia, e ela estava a fazer uns PowerPoints, e eu fui buscar esses PowerPoints, porque lá tinha muitos motivos que estavam no Espírito de Profecia para adotarmos uma alimentação saudável. Vários motivos. E então, era uma série grande de PowerPoints que ela tinha feito, eu fui vê-los todos, estive a vê-los todos, e comecei a selecionar motivos para adotarmos a alimentação vegetariana. Sabem quantos motivos eu encontrei? Nunca mais me esqueci. Eu encontrei 21 razões diferentes. Nós não vamos ver estas 21 razões. Nós vamos só ver 4, e nem sequer vamos ver no Espírito de Profecia, vamos ver diretamente na Bíblia. Está bem? E foram estes 4 motivos, estas 4 razões que me levaram a adotar este regime alimentar e não, como eu já vos disse, a questão da saúde. Então vamos pegar nas nossas Bíblias e, posto que nós já lemos, ver quais os motivos pela qual Deus deu o maná ao povo de Israel. Isto pode parecer um bocado estranho o que eu estou a dizer. Então, não é claro que Deus deu o maná ao povo de Israel para eles se alimentarem. Certo? Foi por causa disso. Mas, vamos pensar. Deus não podia os ter alimentado de uma ou outra forma qualquer. Deus não podia até ter, como fez com a roupa deles. Quanto tempo durou a roupa deles? 40 anos sem se desgastar. Deus não podia ter feito que eles durante 40 anos não precisavam de comer. Deus tinha poder para isso ou não? Tinha? Deus tinha poder para florescer no deserto todo tipo de alimentação. Deus tinha poder ou não tinha que para lhes dar os animais domésticos todos que eles quisessem para se poderem alimentar deles? Então porquê que Deus deu um maná ao povo de Israel? O próprio Deus explica. Há 5 motivos. 4 deles foram aqueles que me convenceram. Vamos ver. Motivos para maná para Israel, e os mesmos motivos se aplicam a nós hoje, como foi um exemplo para cada um de nós, para a alimentação saudável, para a reforma da saúde para nós. O primeiro desses motivos encontra-se então em Êxodo 16. Vamos então a Êxodo, capítulo 16, que é exatamente o capítulo que nos fala de Deus planear dar o maná ao povo de Israel. 16, versículo 35. E reparem, nos diz assim. Este é o primeiro motivo. Ora, os filhos de Israel e os filhos de Israel comeram o maná 40 anos, até que chegaram a uma terra habitada. Comeram o maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Quando eles chegaram à terra de Canaã, esta reforma de saúde continuou ou não? Para o povo de Israel? Não. Esta reforma de saúde tinha um objetivo. E esse objetivo era até quando? Então vejam se concordam comigo. Deus
tirou um povo do Egito. Um povo que até já se tinha esquecido dele, das suas leis, de como se devia comportar. Mas Deus estava a fazer o quê? Estava a preparar um povo para quê? Para chegar onde? A Canaã. Certo? E por isso ele fez uma reforma, fez muitas, mas incluindo a reforma da alimentação. Será que o mesmo motivo pode ser aplicado a cada um de nós? Será que nós estamos também a preparar-nos para alguma Canaã? Sim ou não? Qual é a Canaã que nós nos estamos a preparar? Canaã celestial, de acordo com a palavra de Deus. Então, se calhar, Deus tem este mesmo objetivo para nós hoje. Então, o primeiro motivo que eu achei muito apelativo, digamos assim, foi este: para preparar um povo para Canaã. Bom, mas isto não para aqui. Vamos a Neemias. Se nós abrimos a nossa Bíblia, em Neemias, no capítulo 9, e no versículo 20 e 21, Neemias vai dizer assim uma coisa um pouco estranha acerca do maná. E mais uma vez não vai dizer que o maná foi por causa simplesmente de alimentar o povo. Neemias, capítulo 9, versículo 20 até o versículo 21. E diz-nos o seguinte: também lhes deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, e água lhe deste quando tiveram sede. Sim, por 40 anos os sustentaste no deserto. Bom, o texto não é assim totalmente claro, mas parece que Neemias está aqui a dizer que um dos motivos que Deus deu o maná ao povo era para os ensinar alguma coisa. Será que isto tem algum cabimento? Tem, porque se voltarmos novamente ao livro de Êxodo e ao capítulo 16, nós vamos ler vários versículos aqui do capítulo 16, se nós voltarmos e lermos do 24 ao 28, Deus está a usar exatamente o maná para ensinar uma coisa super importante ao povo de Israel. E o que é que Deus está aqui a ensinar? Versículos 24 ao 28 diz-nos o seguinte: guardaram-no, pois, até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal. Nem houve nele bicho algum. Então disse Moisés: comei-o hoje. Portanto, hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá. Mas aconteceu ao 7º dia que saíram alguns do povo para o colher, e não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Então isto, não sei se vocês acham isto interessante, mas eu acho isto super interessante. Deus usou a maneira como dava este alimento ao povo para ensinar o que é ao povo, ou para relembrar o que é aquele povo. Como guardar o sábado. É interessante que mais tarde, quando Deus deu a lei ao povo, o sábado diz lá o quê? Qual é a primeira palavra que aparece nesse mandamento? Lembra-te. Mas já aqui, Deus estava a usar esta alimentação e este maná para ensinar ao povo. Então, o segundo motivo, além de preparar um povo para Canaã, também usou e pode usar hoje para nos ensinar as suas leis, para nos ensinar os seus preceitos. Mais motivos para o maná no povo de Israel. Está na mesma aqui no versículo 16. Desculpem, no capítulo 16 e no versículo 4. Este texto é super interessante. O que é que diz? Da própria boca de Deus. O que é que ele diz? Então disse o Senhor a Moisés:
vou dar o maná para o povo se alimentar e não passar fome. É isso que diz a vossa Bíblia? Então disse o Senhor a Moisés: eis que farei chover pão do céu, e sairá o povo e colherá diariamente a porção para cada dia. Para quê? Para que nunca mais passe fome. É o que diz a vossa Bíblia. É? Não é. O que é que diz? Para que eu prove se anda em minha lei ou não. Deus está a dizer: eu vou dar maná. Para quê? Para eles se alimentarem. Não, não é isso que ele está a dizer. Para provar se realmente o povo guarda a minha lei ou não. Bom, quando eu li isto e comecei realmente a pensar nisto, eu comecei a pensar, se calhar isto é mais importante do que aquilo que eu estou a achar. Então nós já vimos, e continua, só para confirmar este pensamento, se nós formos a Deuteronômio 8, que digo mais à frente, ainda vamos voltar a Êxodo, mas dentro de Deuteronômio 8, no versículo 2, diz-nos exatamente o mesmo. O livro de Deuteronômio, que vamos ter o prazer de estudar durante este trimestre, é um dos meus livros preferidos na Bíblia. Diz-nos o seguinte, 8:2: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te tem conduzido durante estes 40 anos no deserto. Mais uma vez está a falar exatamente igual. A fim de te humilhar e de te provar, como já falamos. E para quê também? Para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Este maná no deserto foi muito mais do que apenas alimentar um povo. Foi para preparar um povo para Canaã, foi para ensinar os seus preceitos, as suas leis, e foi para provar a obediência do povo de Israel. No entanto, no versículo seguinte nós temos ainda um quarto motivo. Como eu vos disse, foram 4 motivos que me convenceram. E este é o quarto. Logo no versículo seguinte, em Deuteronômio 8:3, nos diz: sim, ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que nem tu nem os teus pais conheceis, para te dar a entender, mais uma vez temos aqui Deus a querer nos ensinar alguma coisa, que o homem não vive só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor, disso vive o homem. Estas foram as palavras que Cristo citou. Lembram-se? No deserto da tentação, Cristo citou estas palavras. E o que é que Deus nos está aqui a querer dizer? É que esta reforma da alimentação que Deus deu ao povo de Israel, este maná, tinha um quarto objetivo: a ensinar a dependência total de Deus. Deus se desse àquele povo maneira de eles cultivarem, ou maneira de eles próprios arranjarem o seu alimento, esta dependência não seria ensinada. Mas desta forma, Deus quis mostrar àquele povo que eles deviam depender totalmente de Deus. Eu não sei o que é que vocês acham destes 4 motivos, mas se nós aplicarmos estes 4 motivos a nós hoje, à nossa realidade hoje, eu digo-vos, eu fiquei convencido. Como eu vos disse, não foi por causa da minha saúde que eu adotei este regime alimentar nem a reforma da saúde. Eu adotei este estilo de vida porque eu acredito que Deus me quer preparar para a Canaã celestial. Que Deus me quer ensinar de uma forma ainda mais especial as suas leis, os seus estatutos. Que Deus quer provar a minha obediência à sua vontade. E Deus me quer ensinar que eu devo depender dele em todos os aspectos
da minha vida. Bom, mas quase sempre quando nos falam, e por isso durante mais de 30 anos eu não fiquei convencido por esta mensagem, porque quase sempre quando nos falam desta mensagem falam do aspecto da saúde. Existe este benefício? Sim, se um bocadinho mais à frente, Deuteronômio 8,16, reparem bem o que é que ele diz. Deuteronômio 8,16 diz o seguinte: que no deserto te alimentou com o maná, que os teus pais não conheciam, a fim de te humilhar e de te provar, como já vimos, e como consequência qual seria? Para nos teus últimos dias acontecer o quê? Te fazer bem. O que a Bíblia está aqui a dizer é que aquela reforma da alimentação tinha como consequência benefícios na saúde. Certo? Agora, eu quero explicar isto muito bem. É uma consequência, não é motivação. Perceberam a diferença? Os benefícios de saúde, da reforma da saúde, é uma consequência, não é razão. As razões são razões espirituais, como acabamos de ver. E é interessante que nos diz: nos seus últimos dias te farão bem. Bom, isto é uma promessa de Deus, que diz que aquelas pessoas que adotam um estilo de vida mais saudável provavelmente terão nos seus últimos dias uma melhor qualidade de vida. Esta é a promessa, consequência da saúde. No entanto, em lado nenhum na Bíblia nós vemos que a razão para o maná foi a saúde, e hoje, igualmente, para o estilo de vida saudável, para uma alimentação vegetariana. Não foi esse motivo que me convenceu. Então nós podemos concluir para nós hoje. É verdade, Deus quer nos preparar para a Canaã celestial. É verdade, Ele quer nos ensinar mais profundamente as suas leis, quer provar a nossa obediência, quer nos ensinar a depender dEle e ainda nos dá um incentivo, uma consequência, que é podermos ter melhor saúde. Agora, posto isto, e eu vejo a reforma da saúde principalmente como uma razão espiritual e não uma razão física. Concordam comigo de acordo com o que devemos ouvir até aqui? Nos conselhos sobre o regime alimentar diz o seguinte: maiores reformas devem-se ver entre o povo que professa aguardar o breve aparecimento de Cristo. A reforma de saúde deve efetuar entre nosso povo uma obra que ainda não se fez. Há pessoas que devem ser despertadas para o perigo de comer carne, que ainda comem carne de animais, pondo assim em risco, em primeiro lugar, o que é que diz? A sua saúde física. Segundo, a sua saúde mental. Terceiro, a sua saúde espiritual. Mais uma vez nós vemos aqui que aquilo que nós estamos a pôr em risco não é apenas a nossa saúde física. É ainda mais importante a nossa saúde mental e ainda mais importante a nossa saúde espiritual. No início do ano passado, permitem-me contar uma história. O meu testemunho pessoal. Eu não gosto muito de contar as experiências que tenho, mas acho que o devo fazer. E porquê deste tema? Porque eu tenho reparado, ao longo destes anos, as oportunidades que Deus me tem dado, através deste regime alimentar, de falar dele e da sua palavra. Vou dar só um exemplo, podia dar muitos. Vou só dar um exemplo. Eu viajei de avião pela primeira vez sozinho em janeiro do ano passado. Sempre tinha viajado de avião acompanhado, porque fui fazer uma viagem missionária ao Brasil. Fui lá convidado para pregar num congresso jovem
E na viagem para lá, eu estava sentado ao lado de um jovem que deveria ter perto dos seus 30 anos. Sentámos-nos, estávamos lá já talvez há 1 hora, um pouco mais. E não sei se sabem, mas quando nós fazemos a reserva do bilhete de avião, nós podemos selecionar o quê? Aquilo que nós queremos comer, o tipo de regime alimentar. E eu, para ter a certeza que não me trazem alguma coisa que eu não queira comer, eu seleciono sempre vegan, ok? Quando alguém tem um tipo de alimentação, existe lá muitos diferentes, está bem? Quando escolhe um tipo de alimentação diferente, essa comida é trazida em primeiro lugar. Portanto, as hospedeiras vêm primeiro entregar as refeições especiais e depois é que vem o carrinho com as outras refeições. E assim aconteceu. Ela veio, primeiro pousou a minha alimentação, tem lá a sigla, VGM, se eu não me engano, e depois pergunta-me se foi eu que escolhi, exatamente. Pousou a comida e depois veio outra comida. Ora, o rapaz estava sentado ao meu lado, achou estranho e eu receber a comida primeiro. E o que é que ele fez? Perguntou-me, então mas porquê é que trouxeram a tua comida primeiro? E eu expliquei, porque eu sou vegetariano, porque escolhi, né? E as trazem primeiro. E ele achou aquilo, o quê? Achou aquilo bastante curioso. O que é que ele começou a fazer? O que é que ele começou a fazer? Perguntas, muito bem. E então ele fez uma pergunta. Porquê que és vegetariano? Sabem qual é a minha resposta? Qual foi a minha resposta para ele? E eu disse-lhe, é por motivos espirituais. E então é que ele ficou o quê? Mais curioso ainda. E continuou a fazer perguntas. E porquê? E porquê? Bom, o que é certo é que nós tivemos 2 horas de certeza a falar. Rapidamente os motivos passaram da alimentação para quê? Para os motivos espirituais e para a palavra de Deus. Um jovem que é cristão, que chegou a ser pentecostal e que era evangélico, mas tinha muitas dúvidas. Estudámos o livro de Atos juntos, a parte dos dons das línguas. Ele fez várias perguntas sobre a alimentação, sobre o Levítico 11, sobre o sábado. Estivemos horas a falar da palavra de Deus. E sabem qual foi o motivo que despertou tudo isso? Foi uma simples pergunta. Porquê é que tu és vegetariano? Seja com clientes, seja em almoços de negócio, seja em viagens, várias vezes Deus me tem dado a oportunidade de testemunhar dele, da sua palavra, por este mesmo motivo. E daí eu lembrei-me, eu disse-vos há bocado, não foi? Quando eu estava a caminhar onde? Estou a ver se vocês estavam atentos, dos passadiços do Paiva. Vou contar rapidamente esta experiência também, porque o tempo vai avançando. Estava o meu cunhado cá em junho e tínhamos combinado fazer os passadiços do Paiva, mas quando fomos marcar, na data que nós podíamos ir, o que aconteceu? Quem já lá foi, o que aconteceu? Não marcámos atempadamente e já não havia bilhetes. Bom, mas nós queríamos mesmo ir e aquela era a única data que tínhamos disponível. Então eu tive uma ideia. Qual foi a ideia? Bom, eu vou contactar lá as agências de viagens daquela zona, pode ser que eles tenham alguma, como é que se diz? Visita guiada, não é? Pelos passadiços de Paiva e que tenham bilhetes especiais para eles. Tive esta ideia, fui à internet, encontrei uma, telefonei e eles disseram, sim, não há problema, podemos ir amanhã, este é o preço e terá um guia convosco. Bom, era um bocadinho mais caro, mas era a única possibilidade que nós tínhamos, então nós fomos. Então fomos para uma aldeia lá perto, era o ponto de encontro lá, depois caminhávamos até à ponte, atravessávamos a ponte e fazíamos os passadiços do Paiva. E o guia ia sempre parando em vários sítios, explicava a ponte, depois no caminho várias vezes parava, explicava e ia falando. Então aconteceu uma coisa curiosa.
Já, talvez a meio do caminho, era uma rapariga, nos seus, talvez, 20 anos, e ela veio a nós e já pela segunda vez disse: olha, não se esqueçam, está quase a chegar a hora de jantar, que nós aqui em Arouca temos uma especialidade extraordinária da nossa carne. Se quiserem, eu posso-vos dar um restaurante excelente em Arouca e vocês podem ir lá. Ela estava a fazer aquilo na sua boa vontade e a tentar ajudar-nos. E então o que é que eu respondi a ela? Eu agradeço muito a oferta, mas eu sou vegetariano. Então a conversa já não parou por ali. O que é que ela perguntou a seguir? Porquê que é vegetariano? Então começou uma conversa, que ainda durou alguns minutos. Bom, então, reparem, ela começou a perguntar assim: epá, isso realmente é muito interessante, eu tenho alguns amigos na universidade que também são vegetarianos, e eu já pensei em experimentar, mas tenho medo e tal, e começou a perguntar como é que eu fiz, o que é que eu deixei primeiro, o que é que eu não deixei primeiro. Eu lá comecei a explicar como é que foi. E depois ela perguntou: mas e notaste mudanças em ti, o que é que aconteceu? E eu lá expliquei: sim, notei várias mudanças, como por exemplo, na altura praticava muito desporto, 2 a 3 vezes por semana praticava desporto, e notei logo diferença. Fiquei com muito mais resistência, recuperação era bem mais rápida. Então, mas e mais, o que é que sentiste mais? Bom, a principal alteração que eu notei foi que eu, antes de ser vegetariano, tinha muita dificuldade em estudar. 15 minutos era o máximo que eu conseguia estudar. E depois, a minha mente ficou totalmente diferente. Até eu dei um exemplo, sabes, há uns anos atrás eu estava a preparar umas palestras que eu fui convidado para fazer, de um tema que era muito difícil, e eu cheguei a estar cheguei a casa, sexta-feira, depois do almoço, e estive 8 horas seguidas a estudar sem problema nenhum. Que era impossível, e eu não conseguia, era impossível. E então ela ficou mais curiosa, ela assim: epá, isso era bom para mim, que eu ando na universidade, e isso era bom para me ajudar nos meus estudos. E dei-lhe alguns conselhos, como é que ela devia fazer. Ou seja, frequentemente a pergunta "por que és vegetariano?" tem dado para testemunhar. E foi exatamente aí que eu me lembrei. Eu acho que um dia tenho que partilhar um pouco de porquê. Porque acho que a motivação é a coisa mais importante. Para terminarmos, eu queria só realçar 2 pontos que eu acho muito importantes neste tema. O primeiro ponto é que nós vimos qual é a visão de Deus para a reforma da saúde, como foi por Maná, é para nós hoje também. No entanto, isto tem explicações espirituais muito mais profundas do que às vezes nós imaginamos. Eu quero fazer uma pergunta séria. Qual foi o ato que levou que o pecado entrasse no mundo? Qual foi o ato? Não há motivo, o ato. Foi o quê? Foi comer alguma coisa, certo? Muito bem. Então, concordam comigo que esse ato trouxe a derrota ao homem. Eu acho isto muito interessante, sabem porquê? Porque quando Cristo foi levado ao deserto da tentação, qual foi a primeira tentação que Satanás trouxe para com Jesus? Teve a ver com o quê? Teve a ver com o quê? Com a alimentação. Agora vou fazer mais uma pergunta. Vocês acham que Satanás pôs logo a tentação mais difícil no fim? Ou deixou para o fim as mais difíceis? É uma pergunta difícil que eu fiz agora, não é? Será que Satanás foi logo com a tentação mais difícil? Ou não? Boa, obrigado. Gostei
da vossa resposta. Já ouvi as duas e gostei das duas. Porquê? Porque tiveram coragem de falar. É interessante que num ato parece tão simples, trouxe o pecado a este mundo, e vimos que Satanás conseguiu resistir a essa tentação ou não? Ele tinha fome. Desculpem, Jesus conseguiu resistir à tentação ou não? Ele tinha fome, Jesus. Eu já tive, por motivos contra a minha vontade, 7 dias sem comer. Eu não imagino que seja estar 40 dias. Não imagino sequer que seja. O que é certo é que este texto nos dá uma visão totalmente diferente sobre isto que nós estamos a falar. Diz assim: o dominador poder do apetite demonstrar-se-á a ruína de milhares quando, se houvessem vencido neste ponto, teriam tido poder moral para alcançar a vitória sobre todas as outras tentações de Satanás. É interessante Satanás ter começado por esse ponto. No entanto, após Cristo, que estava a desfalecer, há 40 dias sem comer, ter resistido à tentação, e ele estava pronto para quê? Para resistir a todas as outras. E isto é um desafio para nós hoje. Porque a reforma da saúde, como nós vimos, o real motivo é um motivo espiritual. Os alimentos cárneos, à vontade, nem sempre têm... Desculpem, estou a ler isto incorretamente e tem a ver com o que estávamos a falar, da parte mental. Os que usam alimentos cárneos à vontade nem sempre têm o cérebro desanuviado e ativo o intelecto. Pois que o uso da carne de animais tende a tornar pesado o corpo e a entorpecer as finas sensibilidades do espírito. E eu digo-vos que, mentalmente, sinto uma diferença radical entre quando eu era parcialmente vegetariano para quando me tornei vegetariano. É uma obra individual. E eu quero dizer aqui claramente, antes de ler o resto da citação, que eu não tenho absolutamente nada contra quem segue os princípios alimentares de Levítico 11. Nada contra. Nem tenho nada a ver com o que as outras pessoas comem ou deixem de comer. Aliás, nem podia ter, porque eu os segui durante mais de 30 anos. No entanto, acho que isto, como diz o texto, é uma obra individual. É algo que devemos pensar, será que é para mim? Uma obra que não pode ser deixada para o outro. A glutonaria é um pecado prevalecente neste século. O lascívio apetite toma homens e mulheres escravos, obscurecendo-lhe o intelecto e estupidificando-lhes a sensibilidade moral. Mais uma vez temos a moralidade. A tal ponto que as sagradas e elevadas verdades da palavra de Deus não são apreciadas. Aqui está uma lição para todos. Isto é uma lição para todos, mas especialmente para os jovens. Estrita conformidade com os reclamos de Deus é benéfica à saúde do corpo e da mente. Para alcançar a mais elevada norma de consecuções morais e intelectuais, é necessário sabedoria e força de Deus e observar estrita temperança em todos os hábitos da vida. Muito bem, todos nós conhecemos esta mensagem, acho que não é novidade para nenhum de vós, mas a pergunta que eu fiz a seguir, e vamos terminar com este aspecto, é: a partir de quando? A partir de um momento específico na história do povo de Israel, Deus deu-lhes o maná. A minha pergunta é que esta mensagem já existe, a partir de quando ela deve ser observada pelo povo de Deus? Acham que tem lógica esta pergunta? Nós conhecemos a história da Igreja, conhecemos a história da Reforma, conhecemos como ao longo dos tempos fomos descobrindo mais e mais doutrinas da Palavra de Deus. Como surgiu a Igreja? Quando começou, na década de 60 do século XIX, a mensagem de saúde sendo desvendada ao povo de Deus, minha pergunta é: a partir de quando Deus queria a observância, ou Deus quer a observância estrita
deste seu plano? Acham que é uma pergunta válida ou não? Bom, para isso, nós vamos abrir a Bíblia no livro de Oseias e vamos estudar juntos, nos próximos minutos, que eu espero que sejam breves, porque já é quase meio-dia, uma profecia que eu acho extraordinária e muito difícil do livro de Oseias. Esta profecia, e eu sou-vos sincero, eu nas primeiras vezes que estudei o livro de Oseias, passou-me completamente ao lado desta profecia. Completamente ao lado. E só vários anos mais tarde é que eu entendi a profundidade desta profecia. Vamos ler no capítulo 3 o último versículo, que é o versículo 5, e depois vamos ver o início do capítulo 4, que são todos seguidos. Oseias 3, 5. Vamos ler com calma a ver se todos percebemos o que é que isto quer dizer, está bem? E o que é que isto tem a ver com o tema que estamos a falar hoje? Diz assim, Oseias 3, 5. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor, seu Deus, e a David, seu rei, e com temor chegarão nos últimos dias ao Senhor e à sua bondade. Vamos parar por aqui. Primeiro ponto. Acham, olhando para este texto, há alguma coisa estranha neste texto? Vocês sabem, mas Oseias viveu no século 8 a.C. E ele está a dizer que Israel voltará a buscar ao Senhor e a David, seu rei, sendo que David viveu 10 séculos antes de Cristo. Ou seja, seria o equivalente de eu hoje dizer qualquer coisa, olhando para os reis portugueses, me dizer qualquer coisa que estou à espera que o Dom Sebastião nos venha salvar. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Ele está-se a referir a um rei que já tinha morrido 200 anos antes. Está a dizer que o povo de Israel buscará ao Senhor, a seu Deus e a David, seu rei. O que é que isto quer dizer? Estamos a falar aqui de literalmente povo de Israel, de literalmente do rei David? A seguir o texto explica-nos porque é que não estamos. Porque diz, com temor chegarão nos últimos dias ao Senhor. Primeira conclusão. E este texto é para quando? É para os últimos dias. Boa. Quando é que é os últimos dias? É hoje, certo? Agora vamos ler o que é para hoje, que ainda é mais complicado de entender, está bem? Oseias 4, já carreguei aqui onde devia, 4, 1 e 2, diz, portanto, chegarão com temor chegarão nos últimos dias ao Senhor e à sua bondade. Ouvi a voz do Senhor, vós, filhos de Israel, pois o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porquê que o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra? Vai começar a descrever os habitantes da terra quando? Nos últimos dias. Como é que é os habitantes da terra nos últimos dias? Porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. O que é isto? Não havia verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Isto é o quê? Há o quê? A falta de fé. Ou se quiserem, aumento da impiedade. Concordam? Muito bem, aumento da impiedade. Continua o texto. Se não há isto, o que é que há? Só prevalece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar. Há violências e homicídios sobre homicídios. Então o que é que vemos aqui? Que há o que é o aumento do mal, do pecado, ou se quiserem, o aumento da iniquidade, que é a prática do pecado. Concordam comigo? Temos o aumento da iniquidade, o aumento da impiedade, o aumento da iniquidade. Está a descrever bem os nossos tempos hoje ou não? Está a descrever bem os nossos tempos hoje? Concordam comigo? Ok. Continua o texto. Versículo 3. Por isso a terra, ou se quiserem a natureza, ou se quiserem este planeta, se lamenta. E tudo o que nela mora desfalece, juntamente com os animais do campo,
com as aves do céu e até aos peixes do mar parecem. Ora, isto é um texto um bocado estranho. Está a dizer que, no tempo do fim, vai haver um aumento de impiedade, um aumento de iniquidade, e aqui está a dizer alguma coisa a ver com a terra, com os animais, com todos os animais. Está-nos a falar em desfalecer e em perecer. Felizmente, certeza que alguns irmãos têm outras traduções que dizem outras palavras ali. E porquê que eu estou a destacar aquelas duas palavras a azul? É que, assim como eu, não percebi isto muitas vezes que li, os tradutores também tiveram muita dificuldade em traduzir estas duas palavras. E há Bíblias que conseguiram entender a mensagem e outras não. Está ali a falar que tudo que mora desfalece e que até todos os animais, não é? Os animais do campo, aves do céu e peixes do mar, está-se a referir a todos os animais, que vão perecer. É isso que quer dizer este texto? Vamos ver. Algumas Bíblias, com certeza, vocês já perceberam que dizem outras coisas, mas vamos rapidamente analisar. Aliás, no inglês até está bem melhor, porque diz assim, em desfalecer usa a palavra languish e em perecerem usa a palavra taken away, que está muito mais próximo do original. E porquê é que eu estou a mostrar em inglês? Porque os dicionários de hebraico e de grego normalmente estão em inglês para perceber bem o que é que aquelas palavras dizem no original. Então, no original, aqui do lado esquerdo, temos a palavra Hamal, que se encontra, então, no hebraico, que foi traduzido para a palavra desfalecer. E o que é que significa? Significa ficar muito fraco, ou ficar doente, ou febril, ok? Então, a palavra significa doença, ficar doente, na parte de desfalecer. Algumas traduções, mesmo em português, dão melhor esta ideia. Na palavra parecem, o original, hasaf, significa juntamente fazer alguma coisa. E vou explicar, e tem ali vários significados. Se nós formos analisar bem a origem desta palavra, ela quer dizer literalmente serem retirados, ou melhor ainda, serem juntamente retirados. Bom, eu vou-vos mostrar agora a tradução Almeida, corrigida e fiel, que é que está mais perto do original. Alguns de vocês com certeza têm esta tradução. E diz... virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. E continua o texto e fala do aumento da iniquidade, fala do aumento da impiedade, e depois diz, por isso a terra se lamentará, qualquer que morar nela desfalecerá. Portanto, está-nos a dizer, dá-nos esta ideia de doenças no reino animal, e depois fala que então os animais serão tirados. Está bem parecido com a ideia original da palavra, que são juntamente retirados. Muito bem, ficámos confusos na mesma, certo? Resumindo, esta profecia de Oseias diz que no tempo do fim haverá um aumento da impiedade, um aumento da iniquidade, do pecado em geral, e um aumento das doenças entre a natureza e entre os animais, sejam eles animais terrestres, animais que voam ou animais que estão nos mares. E depois conclui a dizer que os animais serão retirados. É isto que diz o texto. Agora a minha pergunta é, perceberam alguma coisa que isto quer dizer? Eu li isto muitas vezes e não percebi absolutamente nada. Até que um dia eu encontrei um texto que me esclareceu completamente o que é que isto quer dizer. E eu vou partilhar com vocês este texto. Diz assim, reparem bem se não diz exatamente a mesma coisa. Aumento da impiedade, aumento da iniquidade, aumento das doenças entre os animais, e o resultado é explicado. Diz assim, Conselhos sobre o Regime Alimentar 349. Diga-se-lhes que em breve virá o tempo. Portanto, ela está a dizer que em breve virá o tempo, ainda não tinha chegado o tempo na altura dela, em que não haverá segurança no uso de ovos, leite, creme ou manteiga. Está a falar em quê? No regime alimentar, vegetariano, muito bem.
E diz, porquê? Por motivo das doenças nos animais estarem aumentando, na mesma proporção do aumento da impiedade entre os homens, aproxima-se o tempo em que, por motivo da iniquidade da raça caída, desculpem. Isto quer dizer que já estou a falar há tempo demais, não é? Já estou quase a terminar, peço desculpa. E o que eu estava a dizer então era que, neste texto, eu percebi o que é que a profecia de Oseias estava a dizer. A profecia de Oseias está a dizer muito claramente, com o aumento da impiedade, com o aumento da iniquidade, isto vai levar ao aumento das doenças entre os animais. Então, segundo este texto do Espírito de Profecia diz, não haverá mais segurança. Qual é a conclusão, então? A conclusão é que a Bíblia e a Espírito de Profecia nos estão aqui a dizer muito simples, para responder à pergunta que estávamos a fazer. Qual era a pergunta que estávamos a fazer? Quando devemos, como povo, pôr em prática esta mensagem? Quando é? Quando os animais ficarem doentes. Deus até nos diz quando. A nossa resposta é, será que eu aceito este desafio de Deus para a minha vida? Existe uma profecia no Espírito de Profecia sobre este tema que eu acho extraordinária. E eu queria terminar com este texto, mas antes eu gostava de vos dizer, se ainda não tomaste a tua decisão, como eu durante muitos anos não tomei, começa a pensar nisso. E porquê que eu digo isto? Porque o motivo para esta reforma não é a nossa saúde. Isso é apenas uma consequência, é apenas um benefício. O motivo é espiritual. E esta profecia que eu vou-vos ler agora é uma profecia que em breve irá acontecer no povo de Deus nesta terra. Eu quero vos dizer e terminar este sermão com esta ideia, que diz o seguinte: e entre aqueles que se estão preparando para a Canaã celestial, como lemos ao início, e entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, o comer carne será, afinal, abandonado. A carne deixará de fazer parte da sua alimentação. Devemos ter isto sempre em vista. Sempre isto em vista. E esforçámonos-nos por trabalhar firmemente nesta direção. Esta mensagem é para mim, é para vocês. Devemos hoje nos esforçar para caminhar nesta direção, porque a promessa, a profecia é clara. O seu povo vai finalmente abandonar. Educamos nosso próprio gosto e pomos nosso regime em harmonia com o plano de Deus. Este é o plano de Deus para o seu povo. Cabe-me a mim, Ruben Samuel da Silva Fernandes, cabe a cada um de vocês, cabe a você que me está a nos a ver em casa, decidir na sua própria vida, colocar a nossa vida em harmonia com este plano de Deus. Que Deus nos abençoe a tomar a decisão certa. Continuação de bom sábado para todos. Amém.